Vitória e foi o Ceará. Tem muita coisa pela frente. Essa coisa da loucura que é o Flamengo. Perdeu, parece que 80, né? tá tudo ruim, tá tudo péssimo, mas também ganhou, agora já é o campeão. Calma, né? Tem muita coisa pela frente. Agora, a postura da equipe, a forma tática, me agradou mais. E aí, Edmundo? Eu acho que o que aconteceu de fato, eu não estou lá no dia a dia, mas por tudo que até que o Zinho disse, por tudo que a gente ouviu, que houve o diálogo entre as partes. As partes que eu digo, entre jogadores e comissão técnica. O Maurício Barbieri escutou o Everton, escutou o Diego, e aí ele tirou as conclusões de que era muito melhor ele recuar um pouco mais o Paquetá, porque é um menino mais jovem, pode fazer um sacrifício, né, de voltar um pouco mais para marcar e, consequentemente, chegar lá na frente, como chegou no jogo. Eu acho que isso é fundamental e se deu pela pressão. Mas uma coisa que a gente não pode fazer, foram palavras do Quesada, estou me aproveitando delas, mas a gente não pode legitimar o que aconteceu na terça e na sexta-feira. Por que eu estou dizendo isso? Hoje não tinha nenhum desses caras lá. Então, se perde ou se tem um resultado ruim, eles aparecem, a gente mostra e vira uma coisa normal. Aí o time ganha, parece que ganhou porque os caras foram lá e protestaram. Isso não pode. Né? Então isso aí não pode acontecer em hipótese alguma. Eles são profissionais, eles vão ter o seu trabalho reconhecido se forem bem, se tiverem êxito, e vão ter o seu trabalho desvalorizado se não tiverem bom desempenho. Isso é comum em todas as profissões. E aí tem a imprensa para cobrar, tem os outros times para contratarem ou não, ou valorizarem ou não. E o jogador, o clube, ele é uma instituição das mais importantes do mundo. Ora vai ganhar, ora vai perder, ora vai ter um timaço, ora não vai conseguir ter esse mesmo time, mas vai seguir o seu caminho. Né? Então, os jogadores, quando tem boa performance, quando ganham título, não sei o quê, na maioria das vezes, eles ganham mais, se valorizam mais do que a marca do clube, do que qualquer outra coisa. Claro que uma coisa está ligada à outra. Então, profissionais têm que ter segurança e respeito e dignidade para trabalhar, para desenvolver o seu trabalho. E por isso eu sou totalmente contra isso aí que aconteceu. Eu não tinha visto a imagem, tem um cara que dá um soco nas costas. Diego, ele fala isso. Pô, cara, que ele isso? falou assim, que um repórter falou assim, uma tentativa de agressão. Ele falou, não, tentativa não. Eu fui agredido. Agora, eu gostaria, desculpa, Quesada, de destacar a postura do Diego. O Diego não foge de entrevista. Muita gente até fala assim, o Diego é muito bom falando de entrevista, mas o time perdendo ou ganhando, ele está lá, ele assume a responsabilidade. No campo, jogar mal ou bem, eu também acho que ele caiu um pouco de produção. Até falei desse posicionamento, prefiro ele um pouco mais adiantado. Agora, ele não foge da responsabilidade. Ele corre no jogo, ele chama a bola, ele pede a bola. Ele não caiu de produção depois da lesão do ano passado? Também, concordo, caiu. Mas eu acho que esse posicionamento dele também, ele vindo muito atrás, ele já não é mais aquele menino. Você vê que o Paquetá consegue vir aqui atrás e chega rápido ali, encosta logo. Santa Fé, né? Ele tinha dificuldade de chegar. Agora, assim, a postura dele foi a seguinte, esses vândalos aí, que foram lá, 30, 40, que a gente até desconfia se não é aquela coisa de ano político. Muita gente fala muita coisa. Mas ele soube separar. Esses caras não são os verdadeiros rubro-negros. Os 40 milhões de torcedores não são esses caras aí. Então, aquela atitude dele atravessar o campo todinho, fazer questão de subir lá a escada do estádio e abraçar a torcida e Abraçou descer. 40 milhões. Descer e reverenciar a nação rubro-negra. Eu achei muito bonito. Tem jogador que às vezes está bravo, porque foi criticado e tudo. Não comemora gol. Não comemora. Fica emburrado, não vou comemorar, generaliza. O Diego soube separar isso. Eu acho que tem que ser elogiado a atitude. Muita gente fala assim, fez média. Não fez média, não. Ele soube, a minha opinião, ele soube separar, assim, o verdadeiro torcedor é isso aí, lá. Ele abaixa, reverencia a nação rubro-negra. Não é aqueles 30, 40, né, que hoje não estavam lá para fazer bagunça. Porque o Diego não precisa fazer média. Não precisa. É um cara que já tem a sua vida profissional, financeira resolvida. Não precisa fazer média. Na entrevista ele falou, João, ele falou assim, eu escolhi vir aqui para tentar acrescentar na minha carreira, fazer história.
vestindo essa camisa. E foi até radical, que ele falou assim, se eu tiver que andar escoltado... Falou, eu e minha família, se tivermos que andar escoltados para continuar no Flamengo, eu continuarei Nunca pensei, por causa disso, sair do Flamengo. Eu acho que a torcida rubro-negra tem que pegar essa fala, cobrar, exigir lá no campo, vaiar se não jogou bem, tem que cobrar mesmo. Tem que ter mais empenho, mais raça, mais vontade, mais aplicação. Isso tudo que falavam. Agora, aquela coisa ali de agressão... Não, isso é lamentável. Isso não pode. Lamentável. E parabéns ao Diego por essa atitude aí, ó. Olha lá, ó. Isso aí que é bonito no futebol. Essa é uma imagem muito marcante. O clube tem responsabilidade ao dar segurança ao jogador. Tá? Na hora que o jogador está lá no CT, na hora que o jogador vai para o estádio de futebol, na hora que o jogador se locomove do local onde ele está, do hotel para o aeroporto, do aeroporto para o hotel e vice-versa, a responsabilidade é do clube. Se o Diego considerar que no dia a dia dele, para a família, ele precisa de segurança, isso é responsabilidade dele. Aí já não é mais do clube. Agora, vou repetir aquilo que eu sempre falo. Custa não obrigar o jogador a passar pelo bendito do saguão do aeroporto? Mas eles tentaram, aí tem uma coisa não que é importante. Passa, é uma questão de segurança pública. O pessoal da Infraero... Eles não passaram, viu? Ali foi uma entrada alternativa. Mas que alguém avisou. Mas tinha um monte de gente, é isso que eu estou dizendo. Tem uma falha de organização, sim, mas a história foi assim. O Flamengo estava indo com um ônibus disfarçado, que não era o ônibus Flamengo, em direção ao Galeão. Chegou a informação... Você está falando na sexta-feira. Tá. O ônibus não era o ônibus oficial do Flamengo, era um ônibus azul. Estava indo em direção ao Galeão. Chegou a informação ao ônibus de que tinha um grupo de torcedores da raça. O Flamengo pediu autorização para entrar pela pista. O aeroporto disse que o pedido chegou muito tarde. Então tem uma falha. O pedido devia ter sido feito 2 dias antes, porque já tinha tido a manifestação na terça-feira. Eu estou antecipando isso da PVC. Estou falando que isso já deve ser um pedido de todas as viagens. Tinha que ter pedido. Aí o aeroporto colocou à disposição uma outra entrada alternativa, que o depoimento de quem estava no ônibus nunca havia aquela entrada, nem sabia onde era aquela entrada. Vazou qual era a entrada. Alguém contou qual era a entrada. E os torcedores foram até essa outra entrada. E aí fizeram as cenas que a gente... protagonizaram as cenas que a gente viu ali. E aí a gente acha e quase confirma que tem cunho político na história. Porque alguém avisou. Ou seja, existia o interesse de que os jogadores passassem por aquilo. Alguém avisou. E aí, para passar para esse constrangimento. Em cima da fala do PVC lá no início. Não tá para... Não justifica. Não justifica. Não justifica. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Mas assim, o momento não é nem para uma cobrança dessa. Por isso que eu desconfio também desse cunho político. Perdeu 3 vezes. Essa tua informação. Essa tua informação. Uma com o time titular. A questão toda é prevenção. Se eu sou presidente do clube, sou diretor de futebol, sei lá, tem algum cargo em que eu mando, falar, os meus jogadores não passarão pelo saguão. E ponto final. E aí fala com o pessoal da segurança do aeroporto, com a Infraero, quem quer que seja, fala, gente, estamos vivendo um momento difícil, muita gente vai se dirigir até o aeroporto para tentar bater os nossos jogadores. Não é possível, gente, que não tenha um sistema de segurança que proíba que esses caras façam o que eles fizeram. Eles deram um soco no jogador do Flamengo. E foram embora para casa tranquilamente. Foram para casa e outra, comemorando o fato de terem aparecido na tela da sua TV. Porque esses caras fazem isso, depois eles ficam em casa tomando uma e falam, tô lá, ó, eu sou bom demais, eu vou lá, eu bati no Diego. Infelizmente é assim. Ganhou por causa da gente, isso é um absurdo. Não ganhou por causa de você que foi lá fazer essa barbaridade, não. Você não colaborou em nada para a vitória do Flamengo. Não pense que foi por sua causa. Pelo contrário, você só atrapalhou. Ganhou pela torcida que estava no salão. Aliás, vamos ver? Vamos valorizar a verdadeira torcida. Aquela que vai ao estádio, que paga ingresso, que tem direito de vaiar, que tem direito de aplaudir. Essa é a torcida do Flamengo. Olha que coisa linda. 52 mil o público no Castelão. E não é novidade, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, uma multidão no Ceará apoiando. Essa aí é a torcida do Flamengo. Parabéns para a nação rubro-negra, parabéns para a torcida do Ceará. O Castelão ontem, um show, estava lindíssimo. Maravilhoso. E ali tinha torcida, não era só do Ceará, não.
Eu recebi muitas mensagens o Flamengo tem consulados, embaixadas espalhados pelo Brasil todo. Gente, eu viajei 500 quilômetros para ir lá. Pois é. Não é toda hora que o torcedor lá de cima tem oportunidade. João, sobre o time, né? É importante dizer o seguinte, a gente falar, mas o Flamengo está com 7 pontos porque pegou adversários teoricamente mais frágeis. Sim. Fez o que tem que ser feito. E para falar a verdade, o Flamengo tinha que ter 9 pontos, né? O negócio do Vitória lá? Contra o Vitória, aquilo foi uma confusão logo de cara no campeonato. Mas o Flamengo venceu, me ajudem aí. O América, que está pertinho da zona do rebaixamento. O Vitória, que está na zona do rebaixamemento. Empatou com o Vitória. Empatou com o Vitória e ganhou do Ceará, que está na zona. Então, só para... O Flamengo fez o que tinha que ser feito. Pegou adversários mais frágeis. Não pegou ainda um Palmeiras, não pegou... O Corinthians também tem que pegar o Flamengo, o Palmeiras tem que pegar o Flamengo, o Grêmio, enfim. Mas esses adversários, o Flamengo fez o papel dele. O PVC falou que o Ceará não perdia de 3-0. Não, na história do Campeonato Brasileiro, dentro do Castelão, o Ceará nunca tinha sofrido 3 gols de diferença. Que a tabela... E o São Paulo foi lá e empatou de 0-0. Assim como na semana passada o Corinthians era líder e também tinha vencido o Paraná, que não fez ponto nenhum. É claro que você tem que olhar a tabela e relativizar. Mas a gente acabou de dizer, fazia 7 anos que o Flamengo não era líder do campeonato. Exatamente. E o Flamengo pegou adversário fácil, adversário forte, adversário médio. Fazia 7 anos que não era líder. Não, vamos repetir. Não é porque é líder hoje que vai ser campeão brasileiro. Claro. Mas o que a liderança oferece nesse momento é a tranquilidade para sair daquela crise superfaturada de sexta-feira. É verdade. Ir bem na Copa do Brasil, quando vai jogar contra a Ponte Preta, em Campinas. No domingo, a expectativa, até porque, atenção, hein? Teremos público muito grande por causa dos ingressos ainda mais baratos. R$10, R$40, promoção para o sócio torcedor, para quem não é. Domingo, mais de 50 mil pessoas é a expectativa no Maracanã para Flamengo Internacional e depois Flamengo e Emelec, que teve uma venda casada com o jogo do América Mineiro, então também teremos um grande público. Ou seja, teremos Maracanã cheio com a torcida do Flamengo aí muito tempo. A sequência do Mengão no Campeonato Brasileiro, esse jogo que você falou aí, depois Chape, isso. Vasco da Gama.